Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Júlio. Nós somos do Ministério de Jovem Sal. E hoje eu vim nesse meio caracterizado de nerd intelectual, erudito, só que não, para falar de algo muito importante, que é a leitura. Só que é a leitura da palavra de Deus, que é mais importante ainda, das cartas de Deus para você. Só que antes eu tirei esse óculos, porque eu não sou nada nerd, muito menos esse óculos é meu. Galera, como eu bem falei aqui, é muito mega power importante você ler a palavra de Deus. E aí eu tenho dois breves testemunhos para compartilhar com você. A primeira é que eu perdi uma amizade de infância muito importante para mim. E a segunda é que eu fiquei quase biruta ao ponto de morrer. Fiquei surtado por conta da ausência da leitura da Bíblia. Lá em Oséias 4:6 fala o seguinte: meu povo perece por falta de conhecimento. Deus falando. E é o que tem acontecido hoje. As pessoas têm feito coisas erradas no meio da igreja, no contexto gospel, por conta de não ler a palavra de Deus. Dando um exemplo disso, teve uma pregação que eu vi do Luciano Subirá, que o filho dele de 6 anos, quando tinha 6 anos, leu a Bíblia inteira. E aos 11 anos ele leu a Bíblia 9 vezes. Imagina, às vezes nós somos líderes de ato, de louvor, de célula. A gente é alguma coisa na igreja, a gente nunca leu a Bíblia inteira. Uma criança de 6 anos já leu a Bíblia mais de uma vez. Então, isso é um exemplo para nós e a gente precisa ler a palavra de Deus. Colocando aqui sobre os dois testemunhos que eu falei. A primeira, que eu perdi uma amizade. Quando eu era bem mais jovem, ainda não era convertido, eu deixava de ler a Bíblia apenas para ouvir, o que as pessoas pregavam e não buscava se isso era verdade ou não na palavra de Deus. E aí foi entrando, infiltrando muito na minha mente a questão de religiosidade. Eu pensava que não podia assistir televisão, que não podia usar calça, não sei o que, não podia cortar cabelo, que a pessoa ia pro inferno, tudo era pro inferno. E aí eu comecei a discutir com uma amiga minha, porque ela tinha uma igreja mais renovada, eu era de uma tradicional, eu estava numa tradicional, que era cheio de usos e costumes. E aí eu comecei a querer colocar fardos nessa pessoa, e a gente começou a entrar numa discussão muito louca, e eu perdi uma amizade, porque eu comecei a falar que ela estava endemoniada, indo pra igreja, coisa do tipo, e a gente ficou muito tempo sem conversar. Perdi uma amizade pela ignorância, pela ausência de ler a palavra, porque eu não ouvia o Espírito Santo, eu ouvia as pessoas falando. Eu já tinha ouvido falar de Deus, das maravilhas, de ouvir falar, só que Deus ele quer falar com você diretamente, e a palavra ela se renova todos os dias. Então você lê um versículo hoje para você ter um efeito no hoje, e você lê ele de novo amanhã, daqui 10 anos vai ter outro efeito. E outro testemunho é que uma vez eu fui numa célula animada com um pessoal muito de Deus ungido, uma célula assim abençoada, que tinha pessoas clamando, sabe, chorando, e eu comecei a ficar muito biruta porque eu não entendia aquilo. Pessoas com cabelo cortado, usando calça e adorando a Deus. Eu falando, gente, por que esse povo tá adorando? Eles vão pro inferno. E aí eu ficava, gente, Deus é muito mal, e como assim? Comecei a ficar louco, eu saí correndo nesse dia. Uma amiga minha que tinha me convidado ficou muito preocupada. Eu comecei a ficar numa transe muito louca, numa noia. Velho, o inimigo começou a colocar muita confusão na minha mente. E depois disso eu não queria mais participar da igreja, coisa do tipo. Então, quando você não lê a Bíblia, o inimigo ele vai começar a te confundir, ele vai te colocar em caminhos tortos. Aquilo que era certo pra você fazer, você não vai fazer, porque você vai começar a ser confundido pelo inimigo. Então é muito importante você ler a palavra, pra você não morrer. Eu estava, morto espiritualmente. Isso depois começou a me impedir de se achegar a Deus, porque eu pensava que eu tinha que ser padronizado de uma forma perfeita pra chegar a Deus. Então eu ficava assim, nossa, o dia que eu começar a parar de assistir televisão, fazer isso ou aquilo, aí sim eu posso me chegar a Deus. Só que não era nada disso, velho. Até que um dia uma pessoa foi e falou a palavra de verdade pra mim. E falou assim, ó, a palavra de Deus fala que você deve se achegar a Deus do jeito que você está e o mais ele fará. E aquilo, mano, abriu minha mente. Depois disso eu quis buscar mais da palavra e conhecimento. Tive um amigo também que ampliou meus horizontes da importância de ler a Bíblia. E nunca mais eu caí nessa ignorância, sabe? E agora tudo que eu quero saber, vou tirar, uma conclusão, eu vou na palavra. E Deus vai transformar a sua vida também se você começar a ler a palavra. Ela é muito importante. É muito mais importante do que você ficar 24 horas orando e jejuando. É muito mais importante. Por quê? Se você não entender o caráter de Deus, a forma como ele trabalha, você vai orar e não vai adiantar, vai ser em vão. A palavra de Deus fala que a oração de um ímpio não sobe nem o teto. Então você não adianta orar 24 horas, ir pra igreja, fingir de crente, se você não ler a palavra, cara. Você está indo em vão. Desculpa te dizer isso, mas você está indo em vão na igreja todo esse tempo. Se você não lê a palavra, você está indo em vão. Tira, essa noia de não entender a palavra, falar, é muito difícil. Cara, eu tenho uma Bíblia que é super simples e super indico pra vocês, que é a NTLH, que é uma linguagem mais atualizada. Antes também eu tinha esse pensamento que era muito difícil, mas Deus me direcionou essa versão e hoje eu entendo tudo
que eu leio e tenho muita motivação para ler. Eu não era uma pessoa que gostava de leitura também. Hoje eu super amo a palavra de Deus, de ler, de buscar mais conhecimento. Não deixe de ler a palavra de Deus. Não deixe você se tornar uma pessoa cega pela religiosidade. Para trazer também uma curiosidade, existe uma central de pesquisas lá nos Estados Unidos, da Bíblia, e eles fizeram uma pesquisa, pessoas que começaram a ter o hábito de leitura da Bíblia pelo menos 4 vezes na semana. E aí essas pessoas que tinham sentimentos de raiva, sentimentos de angústia, cerca de 30% desse sentimento foi anulado da vida dela. E também pessoas que eram frias espiritualmente, que não tinham muita vontade, engajamento na presença de Deus ou de caminhar, cerca de 60% desse sentimento foi destruído, porque ela começou a ler. Isso tudo, sabe, pesquisas bem respaldadas, coisas concretas. Isso sem falar pornografia, pessoas que bebiam, tinham vícios e foi totalmente liberto. A palavra de Deus, ela tem esse poder gigantesco, que a palavra de Deus, ela abre um leque de possibilidades. Ela não é apenas para o meio espiritual, mas ela também é para o meio intelectual, para a minha saúde, para a minha vida sentimental, em todos os aspectos. A Bíblia, ela é profunda, perfeita para você. E hoje a minha Bíblia é toda assim, ó, rasgada. Antes eu nem encostava nela, já rasgou. E toda riscada, sabe, desenhada, toda anotada, porque eu entendi que eu preciso buscar o conhecimento, e que às vezes um dia pode rasgar, sumir, mas o conhecimento não te tira, entendeu? Então você precisa buscar mais e mais, não deixe a ignorância, que a Bíblia ela vai te alimentar o seu espírito, assim como você alimenta a matéria, a Bíblia alimenta seu espírito, a sua fé. Nós estamos fazendo um plano de leitura do Antigo Testamento, não deixe de ler, ok? Porque isso vai mudar a sua vida para sempre. Toda ignorância vai cair por terra e você vai ser uma pessoa liberta, assim como eu fui. Então, é essa palavra que eu tenho pra você, escreva isso no seu coração. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, curte, compartilha para o máximo de número de pessoas para receber também essa palavra poderosa. Então, um grande abraço, um beijo e tamo junto, é nóis!